Boa noite, queridos irmãos e amigos. Hoje a gente finaliza a nossa reflexão sobre a boa vontade. É também a última terça-feira do mês de abril, então a gente começa na próxima semana, já em maio, um outro estudo. Então a gente estudou sobre a lei das corretas relações humanas, a gente estudou sobre o princípio da boa vontade, agora a gente vai entrar no estudo de uma nova lei. Então hoje a gente finaliza a reflexão sobre boa vontade. Recomeçando de onde nós paramos, a boa vontade é um princípio a ser sempre lembrado e posto em ação. É que toda transformação efetiva e criativa atua de dentro para fora. É o cultivo da vontade para o bem em nós que constitui o poder motivador e desperta a energia necessária para a demonstração ativa e efetiva da boa vontade em nossa vida externa. Então, um princípio é sempre algo que é eterno, que rege alguma lei, né? Então, como tal, deve ser efetuado de dentro para fora, né? E deve ser constantemente cultivado, né? Relembrado, reforçado, nutrido, para que possa florescer através da nossa vida externa. Todos esses pontos constituem temas apropriados e valiosos para a meditação. A tabulação a seguir também pode ser útil a esse respeito, especialmente se for usada em conexão com a tabulação sobre corretas relações humanas na apostila 1, pois as duas se complementam. Claro, né? O princípio da boa vontade é quem rege a lei das corretas relações humanas. Assim, eles estão naturalmente conectados. Quanto à meditação sobre o princípio da boa vontade, pode parecer, inicialmente, numa consideração apenas superficial, que é um assunto simples, que não precisa receber muita reflexão contínua. Mas essa aparente simplicidade, como no caso da frase que nós refletimos no início desse bimestre, procuro amar e não odiar, é enganadora. A boa vontade não apenas tem muitos aspectos e campos, mas também é uma energia transformadora e de amplo alcance, que pode ter efeitos tanto subjetivos como objetivos em nós mesmos e em toda a humanidade. A boa vontade é de fato uma chave mágica para abrir a porta para uma nova e melhor era. Então, talvez fosse bom a gente ficar atento para não cair nessa armadilha. Muitas vezes o que a gente acha que a gente já sabe, a gente tende a passar rapidamente sobre. E a boa vontade, ela tem diversas camadas. Ao observar essa tabulação abaixo, talvez fique mais claro para a gente perceber que sim, talvez em algumas camadas a gente já saiba o que é boa vontade. Mas com certeza há outras mais profundas, mais internas, mais potentes, que sim, é importante que nós dediquemos algum tempo para desenvolvê-la. Então, seguindo aqui com a nossa tabulação, que é uma síntese, um resumo, né? O que é boa vontade? Um princípio, a gente viu, é o princípio que rege a lei das corretas relações humanas. É também uma energia construtiva, é a fonte das corretas relações. Ela inspira compreensão, a gente viu, né? Estabelece metas e objetivos comuns. Ela é uma força positiva e radiante, assim como magnética. Ela é uma expressão da vontade para o bem, a vontade de produzir aquilo que deve ser. Então, só aqui já dá um campo grande de reflexões, né? Mas ela é positiva porque eu preciso, começa em mim enquanto polaridade, né? É uma ação, ela é radiante, ela se irradia, ela é magnética porque ela vai atraindo quem está nesse mesmo padrão e também atitudes e pensamentos que são semelhantes das pessoas ao nosso redor, das nações ao nosso redor, se a gente for pensar em longo prazo, né? A gente refletiu num encontro apenas sobre o que é boa vontade, o que é vontade para o bem. Então, a boa vontade é uma expressão dessa vontade maior para o bem comum, né? Então, se a gente cultivar a boa vontade, a gente vai cultivar a longo prazo também a vontade para o bem.
Alguns dos seus efeitos, ela estimula para uma ação correta, né? Ela derruba barreiras, porque a gente chega num ponto comum, promove harmonia, unidade, aumenta a compreensão, transformando a atmosfera ao nosso redor. Facilita a cura de doenças individuais e sociais, né? A cura está sempre ligada a uma expansão de consciência. A gente sempre fala isso, né? Que a doença, ela é um alerta para uma expansão de consciência. Quando a gente adoece, embora seja ruim, é sempre uma oportunidade de expansão de consciência. A boa vontade aumenta, tem o poder de aumentar a nossa consciência, porque a gente passa a observar as coisas de uma maneira diferente. E isso é expansão de consciência, né? Quando a gente consegue enxergar algo de uma forma diferente. Contribui para a resolução dos problemas, porque a gente trabalha sempre com o objetivo de chegar a um objetivo comum, né? De enxergar o que está por trás. A gente viu também, e eu coloquei no nosso grupo, alguns obstáculos que devem ser eliminados, ou seja, que a gente deve observar e deixar de nutrir. O egocentrismo, a autoafirmação, o ressentimento, a hostilidade, o preconceito, a intolerância e a crítica. Esses são obstáculos muito potentes para a expressão da boa vontade. Então, é muito importante que a gente se observe com bastante coragem, com bastante franqueza, e quando percebemos a nossa autoafirmação, por exemplo, querendo vir à tona, segura, deixa de nutrir, deixa passar, vai dar uma volta, toma uma água. Quando percebemos-nos ressentidos, também procuremos não alimentar, né? A gente viu que logo abaixo as qualidades positivas são contrapontos, né, a esses obstáculos. Então, se eu não consigo ainda totalmente deixar de nutrir o egocentrismo, o que eu posso fazer? Eu posso ir pela lei do balanceamento, né, do contraponto. Então, eu vou desenvolver a empatia, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, perceber o ressentimento, eu posso desenvolver a generosidade. Eu percebi o preconceito, eu posso desenvolver, por exemplo, um espírito de serviço, ou a tolerância, ou a paciência, né? Eu não lembro agora exatamente, mas está aqui embaixo. Elas estão na sequência, né? Então dá para a gente deixar de nutrir um e estimular o outro em nós. Então é muito importante a gente se observar e aí a gente deixar de alimentar esses obstáculos aqui. E, né, por outro lado, cultivar a empatia, a paciência, a generosidade, a humildade, o senso de fraternidade e universalidade, um espírito de serviço e principalmente a gratidão. A gente vive num momento em que muita gente fala sobre gratidão, mas é importante que não seja da boca para fora, é importante que seja que nós estejamos presentes em cada momento e que consigamos reconhecer a gratidão em cada momento do nosso dia, pelas coisas que se apresentam com mais facilidade e pelas que se apresentam com um pouco mais de dificuldade. A gente viu também ao longo desse bimestre algumas técnicas especiais, a imaginação, a visualização, o contato direto com a necessidade e a técnica de relações interpessoais e intergrupais. Então, imaginando a boa vontade, né, se expressando, né, visualizando. A visualização ela é diferente da imaginação porque ela sempre traz uma forma. A imaginação é mais livre, né? Eu posso colocar qualidades na minha imaginação, visualizar cores, imaginar cores. A visualização ela tem sempre um aspecto mais que traz para o material, que traz para alguma forma, né? Então, elas são muito importantes quando combinadas. O contato direto com a necessidade, quando a gente avalia algo que realmente tem uma necessidade, algo que precisa ser nutrido, alimentado, né, qualidades, dentro de uma relação, por exemplo, quando a gente observa uma necessidade, a gente caminha em direção a essa necessidade, a gente está expressando boa vontade. E também, claro, né, a gente percebeu que dentro das relações interpessoais, intergrupais, a compreensão, a boa vontade são essenciais. E estando nesses grupos, a gente consegue observar com mais facilidade. E a gente pode, então, aqui, né, fazer esse exercício breve,
Eu vou pegar o sino que eu tinha deixado aqui do lado e vou só, para ficar um pouquinho mais prático, eu vou soar para a gente se preparar quando estiver assistindo esse vídeo. Respirar bem fundo, bem devagar. Imagine a situação mundial, quando a maioria se interessar pelo bem dos outros e não apenas pelos seus próprios objetivos egoístas. Conscientize-se do papel que você pode desempenhar na construção desse mundo. Visualize o espírito da boa vontade como um raio de luz, emanando do centro de boa vontade que é você, para todas as pessoas ao seu redor. Problemas aos quais você está conectado, imagine a luz da boa vontade atuando a partir de você. Assim como todas as situações que envolvem o seu dia a dia, no seu campo profissional, social, religioso, afetivo. E imagine esse espírito da boa vontade se expressando em toda a sua vida. E imbuído desse espírito de boa vontade, repita comigo, inspirando que os homens de boa vontade de toda parte se reúnam num espírito de cooperação. E assim, então, a gente encerra a nossa reflexão sobre boa vontade. Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desse bimestre e no próximo bimestre refletiremos sobre uma nova lei. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana.